E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Rota 777. É um projeto que tem como objetivo alcançar os caminhoneiros, trabalhando a conscientização contra o uso de drogas, contra a prostituição infantil, exploração sexual. E vou estar falando um pouquinho como foi nossa primeira viagem. Acabamos de voltar da nossa primeira viagem, com duração de 3 meses. Rodamos aí cerca de 10.800 quilômetros e deu para ver a realidade de muitos estados e algumas cidades. O primeiro trabalho a gente fez em Anápolis e lá a gente teve mais um contato durante a tarde com os caminhoneiros e à noite com as prostitutas. E lá a gente viu a realidade sim de prostitutas acima dos 45 anos, 45, 50, até relatos de uma lá que acabou saindo do emprego e não conseguia mais emprego e acabou parando nessa vida. Depois de lá, a gente subiu para Tocantins. Tocantins a gente não viu muita prostituição nas rodovias, por causa dos redes de postos que começaram a cortar essa questão da prostituição nas estradas. Eles não aceitam mais prostitutas nos pátios do posto, porque acaba baixando o nível do posto. Isso, por um lado, é muito bom, mas mesmo assim a gente viu ainda alguns lugares que tem, como toda cidade, né, que é normal que acontece ainda prostituição. Depois passamos pelo Maranhão. No Maranhão, na cidade de Estreito, é uma cidade de divisa ali de estado. Lá a gente ouviu relatos de muita prostituição infantil ainda. Depois a gente parou em Imperatriz, estava tendo uma escola de missões de férias. A gente fez um trabalho lá durante 2 dias, incentivando os jovens a estar ouvindo Deus e ouvir os planos dele para suas vidas, encontrar o seu chamado. Depois paramos em Benevides, que é na região de Belém. A gente fez o trabalho lá em 3 dias num posto. Os travestis falaram pra gente que lá na região de Belém tem muita prostituição infantil. Só que nesse posto lá eles mesmos não deixam esses de menor entrar. Depois a gente foi para o Afuá, a gente ficou 18 dias. A gente fez um trabalho na cidade, em conscientização, que estava começando a Festa do Camarão, uma conscientização contra a exploração e prostituição infantil lá na cidade. Lá a gente se deparou com muitas meninas de menor, né, que se prostituem às vezes por um celular, por uma recarga de celular, então pelas necessidades assim, de ver algo que elas querem, só que pela condição da família elas não terem, elas acabam indo se prostituir para conseguir o que elas querem, né? Depois de Afuá fomos para o Oiapoque, foram 10 dias fazendo um trabalho lá de conscientização contra a exploração e tráfico humano, por ser uma cidade de fronteira ali, né? Fronteira com a Guiana Francesa e também Suriname. Então ali é uma das principais rotas de passagem do tráfico humano, né? Depois de Oiapoque, voltamos a Belém, pegamos o carro, continuamos para São Luís. São Luís a gente fez um trabalho durante 3 dias em um posto lá da região e a gente teve um tempo de relacionamento, de conversar mais pessoal ali com os caminhoneiros. No último dia a gente fez uma apresentação lá junto com o pessoal da Jocum de São Luís. A gente fez uma apresentação de teatro, dança e depois uma palavra. Fizemos distribuição de alguns brindes lá para os caminhoneiros e para as meninas também. E foi um tempo muito bom, assim. A gente viu a realidade lá. Depois de São Luís, a gente foi para Fortaleza. Fortaleza foi um tempo de refrigério assim, para a equipe, a gente recarregar as baterias e levantar o ânimo aí para o restante da viagem. Aí lá a gente fez um trabalho com o projeto Íris, que é um projeto que trabalha com prostitutas lá na região da Beira-Mar. Então a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer esse projeto e conhecer o trabalho deles. Em um dia a gente saiu à noite com eles e de Fortaleza descemos para o Crato. Crato é no Ceará ainda. Lá a gente fez contato com 2 pastores que eram conhecidos do pessoal da base, que nos acolheram em Penaforte e Salgueiro. Lá em Penaforte a gente se deparou mais com meninos menores de idade, 10, 12 anos,
que trabalhavam ali no poço, passando pretinho, lavando roda, para estar ganhando um dinheirinho ali, né? Para se manter e ajudar nas suas famílias, né? E Salgueiro foi um contato mais com os caminhoneiros. Depois de Salgueiro fomos para Feira de Santana, na Bahia. Lá a gente ouviu falar sobre casos de prostituição infantil no centro de abastecimento, né? Então a gente foi lá para o centro de abastecimento durante o dia e a gente se deparou assim com algumas meninas que ficavam ali nos barzinhos. E em um dos barzinhos lá elas ficavam, tinham 3 meninas que eram contratadas e ficavam dançando. Então se deparando com essa realidade a gente se sentiu assim de mãos atadas, né? A gente sabia que tinha as meninas que estavam se prostituindo ali e a gente não podia fazer nada, né? Porque algumas delas estavam contratadas ou com alguém assim que estava cuidando delas, né? Então a gente não pôde fazer nada assim, foi muito ruim assim, essa sensação de impotência, né? Você não poder fazer nada. Saímos de Feira de Santana, fomos para Medina, que é norte de Minas, ali na região do Vale de Jequitinhonha. Lá a gente trabalhou com a organização Menina Dança, é uma organização tem um projeto socioeducativo, trabalha ali com as meninas durante 4 horas por dia. Eles querem abrir uma casa de tempo integral para algum caso de algumas meninas que precisam ficar na casa, né? Muitas vezes elas voltam para suas famílias e lá está o problema, né? E a necessidade da cidade também é de pessoas que queiram trabalhar com essas famílias das cidades, né? Lá eles trabalham com as meninas, só que não tem ninguém que trabalha com as famílias, né? Depois de lá a gente foi para Mucuri, que é distrito de Teófilo Otoni. Lá a gente trabalhou com o projeto Lírios do Vale. É uma casa socioeducativa também, trabalha com cerca de 35 crianças, tanto com meninos e meninas em situação de risco. São famílias estruturadas, então tem muita coisa assim que as crianças já viveram, né? E lá tem um casal que trabalha com essas crianças e a dona Lourdinha. Então a necessidade deles lá também é de recursos humanos, de pessoas que queiram se dispor a estar trabalhando com essas crianças. Foi mais ou menos assim um pouquinho de tudo que a gente viveu, né, nesses 3 meses. E eu quero agradecer a todos que têm participado conosco, têm orado por nós, contribuído com essa viagem. Quero agradecer mesmo e que vocês sintam essa mesma satisfação que a gente sente de estar nesse projeto, de estar fazendo parte desse projeto. A gente quer também divulgar esses lugares para que as pessoas encontrem seu chamado para esses lugares e sejam resposta também. E futuramente a gente vai estar fazendo um trabalho mais direcionado em cada região, essa viagem foi um mapeamento, né, de cada região ali, a gente saber qual que é a necessidade e realidade de cada lugar. Então desde já eu agradeço, Deus abençoe a todos e muito obrigado.